Jeremias 38, versos 1 a 13, a palavra do Senhor diz assim: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas cordas usadas, essas roupas usadas, e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puseram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Meus irmãos, hoje é a nossa segunda mensagem de uma série de mensagens que temos chamado de personagens. A série Personagens está inserida num contexto onde nós queremos abordar o tema do discipulado, da vida compartilhada, que pode ser vista na vida dos personagens que são descritos na palavra de Deus. E de que maneira esses personagens nos inspiram a sermos cristãos melhores, a respondermos com fé à palavra de Deus. E hoje o nosso objetivo é justamente voltar a nossa atenção para o texto que nós acabamos de ler e perceber como pessoas são importantes ao longo da nossa caminhada. O profeta Jeremias passou cerca de 30 anos em Jerusalém. Ele foi um homem admirado, com certeza viveu acima da média das pessoas do seu tempo. Entretanto, apesar de ser um homem claramente usado por Deus, um homem que foi instrumento de Deus para comunicar as verdades de Deus para o Reino do Sul, para Jerusalém, isso não foi capaz de isentar Jeremias de passar por inúmeras dificuldades. Jeremias era um homem de Deus, mas Jeremias enfrentou dificuldades ao longo da sua vida. Jeremias foi preso, foi açoitado. Posteriormente, como acabamos de ler, ele foi lançado num poço cheio de lama. Tudo isso aconteceu com Jeremias porque ele ousou ser fiel a Deus num contexto onde o Reino do Sul havia se perdido, vivia em idolatria, e Deus estava constantemente chamando o povo ao arrependimento para que eles pudessem se livrar da disciplina que estava sendo anunciada por Deus. Jeremias, então, pregou o juízo de Deus. Jeremias fez a coisa certa. Jeremias fez a coisa certa do jeito certo, com destinatários objetivamente definidos. E qual foi a resposta que ele recebeu? Prisão,
açoite. Jeremias estava, nesse contexto, literalmente, no fundo do poço. Bem que o nosso personagem dessa noite poderia ser Jeremias, como eu disse, alguém que viveu acima da média. Nós teríamos, com certeza, inúmeras lições que poderíamos aprender de Jeremias, esse profeta que foi extremamente usado por Deus. Mas não será Jeremias, o personagem que será objeto da nossa reflexão. O texto nos conta de um outro personagem coadjuvante. E vejam, a minha predileção por pessoas menos óbvias no texto. Assim como na semana passada, ao falar da vida de Moisés, nos valemos do exemplo de sua mãe Joquebede. Hoje, ao falar do dilema de Jeremias, que estava literalmente no fundo do poço, eu quero convidar vocês para aprendermos um pouco com Ebed-Meleque. Ebed-Meleque significa literalmente servo do rei. E é interessante que é justamente isso que Ebed-Meleque fazia. Ele servia o rei. E nós encontramos isso de maneira muito clara no verso 7. Ele servia o rei como eunuco. E é muito interessante que esse personagem, que é coadjuvante na história, ele é apresentado aqui como sendo um homem justo, que conseguiu enxergar integridade em Jeremias que os outros compatriotas, os outros judeus, não conseguiram enxergar. É muito interessante como Deus vai usar Ebed-Meleque, um homem etíope, para fazer justiça para com o profeta judeu Jeremias, que estava sofrendo a retaliação dos seus irmãos. E é muito interessante que um outro personagem que aqui é coadjuvante é o próprio rei Zedequias. Zedequias parece ser do tipo do homem meio saco de batata, meio Maria vai com as outras. É interessante que ele parece se influenciar muito fácil com a opinião das pessoas. O texto diz que ele estava lá e vieram alguns homens e disseram: "Ô rei, Jeremias está falando que a gente precisa fugir. E os guardas estão ficando com medo, eles estão se afrouxando as mãos. Os poucos guardas que a gente tem estão querendo desistir. E os outros homens, os cidadãos, estão ficando com medo. Certamente Jeremias quer o nosso mal." E o rei Zedequias faz exatamente como Pôncio Pilatos: lava as suas mãos. O rei diz para aqueles homens: "Eu não posso impedi-los." Que rei frouxo! Se tinha alguém que era capaz de impedir a injustiça, era o rei Zedequias. Mas ele não fez isso. E ele deixou a sorte de Jeremias nas mãos de pessoas ímpias. Então Jeremias é lançado numa cisterna, que não havia água, mas havia lama. Meus irmãos, e veja quão constrangedor foi para Jeremias ser condenado a uma morte lenta, morrer de fome, atolado na lama. Algo que parece não condizer com a dignidade do ofício que ele exercia. Mas Deus permitiu que todos estes acontecimentos viessem a fazer parte da vida de Jeremias, e ele foi lançado na cisterna. E é muito interessante que o texto diz que o etíope, o improvável, o coadjuvante da história, viu integridade que os irmãos judeus não viram em Jeremias. Ele percebeu a injustiça. E Ebed-Meleque não apenas percebeu e se compadeceu, mas agiu. Meus irmãos, eu fico pensando como Ebed-Meleque nos ensina, enquanto cristãos que somos, que nós precisamos olhar com misericórdia para com aqueles que sofrem injustiças. Nós precisamos nos incomodar quando as injustiças acontecem, quando os nossos irmãos passam por necessidades, quando os nossos irmãos estão enfrentando dores, lutas, quaisquer que sejam. Nós precisamos ter o coração sensível que teve o etíope Ebed-Meleque.
Essa é uma característica que precisa fazer parte da nossa vida, porque veja, nós dizemos que somos irmãos uns dos outros, e me permito, eu acrescentei, somos irmãos de sangue, o sangue de Jesus. Nós pertencemos a um corpo. Eu vou controlar para não me emocionar. Há pouco mais de 2 anos, eu sofri um segundo episódio de AVC, acidente vascular cerebral, isquêmico do lado esquerdo do cérebro, que paralisou o meu lado direito. O meu olho caiu, a boca ficou torta e eu perdi os movimentos. E foi difícil, irmãos. Um pastor que não conseguia falar, um pastor que não conseguia andar direito, que não conseguia organizar os pensamentos. E eu chorei. Mas hoje, eu corri 10 quilômetros. Não foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros depois que eu mudei. Mas nos últimos 500 metros, quando eu me aproximava do pórtico, da linha de chegada da prova, que participei hoje, eu comecei a sentir dores no pé. E eu senti profunda alegria. E eu chorei. Não porque o meu pé doía, mas porque eu voltei a sentir os meus dedos. Algumas poucas sequelas ainda me acompanhavam. Algumas intelectuais os irmãos já estão percebendo. Fisicamente, eu não sentia, até hoje, os dedos do pé direito. Não sentia. Eram dormentes. E hoje eu senti dor nos dedos que eu parecia não ter mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque os dedos do meu pé direito importam. Eles são membros do meu corpo. Eles me fazem falta. E hoje, o maior troféu que eu recebi não foi a banana, não foi a medalha, foi poder voltar a sentir dor dos meus dedos. E eu comentava isso antes do culto. E por que eu estou dizendo isso? Porque sabe, irmãos, o nosso corpo exerce uma relação de interdependência entre os órgãos. Eu sei, os olhos são maravilhosos. Alguns são extremamente belos. Mas o dedinho do pé, que muitas vezes tem um calo que incomoda, é igualmente importante. O cérebro é quem comanda essa máquina que é o corpo humano. Mas o cérebro precisa de um outro órgão que fica escondidinho, produzindo hormônios que o nosso corpo necessita. De maneira que se o nosso corpo está enfermo, não é apenas aquele membro que sofre, mas todo o corpo sofre. Quando um dos nossos irmãos sofre, nós precisamos sofrer com ele. Não foi à toa que o apóstolo Paulo fez a analogia da igreja como sendo um corpo. Porque existe naturalmente uma relação de interdependência, onde nós precisamos uns dos outros. Portanto, a dor do nosso irmão é, em alguma medida, a nossa dor, ou não fazemos parte desse corpo. É impossível para alguém que faz parte do corpo de Cristo permanecer insensível ao sofrimento de um membro do corpo. E veja como Ebed-Meleque, o etíope, nos ensina como ser igreja hoje. Porque ele não apenas se compadeceu, porque sabe, irmãos, discipulado, caminhada em comum, não se reduz a ter conhecimento ou compaixão de alguém. Como quem diz, eu sei que a sua vida está difícil, mas também
É a compaixão que nos leva a fazer aquilo que podemos fazer para abençoar. Ebed-Meleque podia ter dito: puxa vida, que grande injustiça Jeremias está sofrendo. Mas ele decidiu fazer alguma coisa. Nós não temos qualquer menção de haver um relacionamento. Não parece haver aqui uma ligação de Jeremias com Ebed-Meleque que motivasse. Ebed-Meleque foi movido por senso de justiça. Portanto, irmãos, nós aprendemos com esse homem do passado como nós precisamos não apenas nos compadecer com os que sofrem, mas nos esforçar para amenizar a dor daqueles que estão sofrendo. Ebed-Meleque vai conversar com o rei. O texto diz que ele chega. O rei, não tinha porta, ele estava assentado no pátio. O rei, então, quer dizer, ele era meio mineiro. Então, 2 dedinhos de prosa. Sabe o Jeremias? Não, ele não era tão amigo assim. Sabe o Jeremias? Não foi bom o que eles fizeram com Jeremias. Foi injusto o que eles fizeram com Jeremias. E é muito interessante que Zedequias, foi mesmo. Por que você deixou então? Então o rei, saco de batata, diz: leva consigo 30 homens e tira Jeremias daquele poço. Veja, Ebed-Meleque continua como personagem coadjuvante, mas sendo um motor de todas as ações de livramento. Ele é aquele que vai mediar a salvação de Jeremias da morte. É ele que ajunta 30 homens, é ele que vai ao lugar, pega a roupa, faz corda, é ele que direciona o plano, fala para Jeremias: coloca aí essas cordas debaixo do braço que a gente vai te puxar. Veja, irmãos, que ele está do começo ao fim sendo instrumento de bênção na vida de Jeremias. E eu fico pensando como, olhando para Ebed-Meleque, nós podemos examinar os nossos próprios relacionamentos. Será que nós estamos dispostos a nos esforçar para tirar alguém do fundo do poço? Será que nós estamos dispostos a nos constranger e nos empenhar do começo ao fim, fazendo tudo o que nós podemos fazer para salvar alguém, livrar do sofrimento, amenizar as dores da injustiça? Meus irmãos, Ebed-Meleque estava disposto e ele fez isso. E eu queria destacar algumas lições para nós, outras lições para nós. A primeira delas parece-me saltar ao texto, quando olhamos para a história de Jeremias e nos vemos no papel de Jeremias como sendo servos de Deus, pessoas que conheceram o Senhor, que buscam viver a vontade de Deus. Nós aprendemos algo importante. Qualquer um de nós pode em algum dia estar no fundo do poço. Sim ou não? Qualquer um de nós pode em algum momento da nossa vida estar no fundo do poço, com lama até o pescoço, sem saída, sem esperança. Qualquer um de nós está sujeito às adversidades da vida. Muitos personagens bíblicos viveram momentos difíceis na sua vida. José também foi lançado num buraco. E alguém pode dizer, pelo menos o dele não tinha lama, mas também não amorteceu a queda. Caiu no duro. Ele ficou preso. E se isso já não parecesse injustiça suficiente, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. E se isso já não fosse o fundo do poço suficiente, ele foi acusado de assédio sexual pela mulher do chefe, do seu dono. Meus irmãos, isso é ou não é estar no fundo do poço? Daniel, o homem de oração, foi lançado na cova dos leões porque falava com Deus. Ananias, Misael e Azarias
foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque decidiram não se curvar diante dos ídolos. Elias foi perseguido por Jezabel. Elias ficou até meio depressivo com medo de Jezabel. Homens e mulheres ao longo da história enfrentaram dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades ao longo da nossa vida. Mas é muito interessante perceber que mesmo enfrentando dificuldade, nenhum desses servos fiéis do Senhor viveram para sempre no fundo do poço. Meus irmãos, quando Jesus vai consolar os discípulos, ele traz essa dura realidade à tona. E ele diz aos discípulos: no mundo tereis aflições. Que palavra dura. Mas Jesus continua no mesmo verso: mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Nós poderíamos fazer aqui uma paráfrase, me permitam. Nós podemos no mundo até eventualmente estar no fundo do poço, mas podemos encontrar ânimo, porque o fundo do poço não é o nosso destino final. Nós vivemos um tempo onde se prega o evangelho da vitória, um evangelho triunfalista, uma solução tabajara: venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. O problema é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos algo que é o contrário disso. Você quer vir após mim? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo todos os dias. E então, siga-me. Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão interessadas em receber as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para esta situação de Jeremias, nós percebemos que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele permite que nós passemos por várias adversidades. E todos nós enfrentamos problemas ao longo da nossa vida. Mas a disciplina de Deus nunca é para sempre. Mesmo quando Deus precisa nos corrigir, a disciplina nunca é para sempre. E no caso de Jeremias, nem era disciplina. Jeremias estava sofrendo pela maldade dos seus irmãos. É muito interessante que muitas vezes nos vemos como Jeremias, no fundo do poço, atolados até o pescoço, sem saber o que fazer. E aí eu pergunto: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Meus irmãos, nós entendemos o que é depender de Deus, quando tudo o que nós temos é Deus. Jeremias teve Ebed-Meleque, alguém que mediou a justiça, tirando Jeremias do poço. E nós, irmãos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, alguém que media a nossa relação com Deus, alguém por meio de quem nós encontramos vida e não morte. Portanto, nós aprendemos com esse episódio que nós podemos eventualmente até estar no fundo do poço, nós podemos eventualmente até sermos objeto da injustiça de pessoas más, nós podemos sofrer as consequências do pecado, mas nós nunca estaremos completamente desamparados. Deus enviou o improvável Ebed-Meleque como instrumento de justiça para Jeremias, assim como Deus enviou o seu filho. E por meio do seu filho, nos salvou da morte que era certa. João 3,16 diz:
Porque Deus amou pessoas do mundo inteiro. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não fique no fundo do poço, mas tenha a vida eterna. Portanto, irmãos, é verdade, nós podemos enfrentar dificuldades, podemos até estar no fundo do poço, mas nós temos um mediador que nos resgata. Em segundo lugar, é exatamente isso que antecipei. Assim como Jeremias teve alguém que mediou a justiça, nós também temos aquele que vai mediar a justiça de Deus. Jesus é aquele que levou sobre os seus ombros o peso do nosso pecado. Então, Deus imputa, atribui a justiça de Cristo a nós, os seus filhos. Ebed-Meleque foi, nesses termos, o mediador entre Jeremias e Zedequias. Ebed-Meleque foi quem articulou um plano de salvação, tirando Jeremias do fundo do poço, dando de novo esperança de vida para Jeremias. Por semelhante modo, Jesus é o nosso mediador, aquele que do começo ao fim executa o plano, é aquele que se esforça, é aquele que se compadece, é aquele que nos resgata. E assim como Jeremias foi livrado da morte, do fundo do poço, em Jesus nós encontramos esperança. Portanto, irmãos, nós podemos até, eventualmente, estar no fundo do poço, mas o fundo do poço não é o destino final daqueles que creem no Senhor. Não existe fundo do poço maior do que a ausência de Deus. Me permitam linkar com o texto da nossa liturgia. O jovem rico tinha tudo. O filho pródigo, que era rico também, né? Tinha tudo na casa do pai. Desfrutava das benesses do pai, mas se rebelou contra o seu pai, achando que poderia fazer escolhas melhores do que o seu pai, e ele então vai reivindicar em vida a parte da herança, que era do pai, os bens que o pai conquistou. O pai amorosamente permite que o filho quebre a cara. O filho vai embora para uma terra distante, e ele experimenta uma alegria que não pode ser chamada de felicidade, porque ela está restrita a circunstâncias. Enquanto havia recursos financeiros, haviam amigos perto. Quando os recursos acabaram, a solidão, o desprezo tomou conta da vida. E então ele se viu comendo comida dos porcos. O fundo do poço, não há esperança. Mas então ele se lembra: na casa do pai eu tinha tudo. Eu vou voltar. E eu vou confessar o meu pecado para o meu pai. E eu vou dizer para o meu pai algumas verdades, que eu sou indigno de ser chamado seu filho. Se ele me receber como um servo, eu terei infinitamente mais do que tenho vivendo aqui no meio dos porcos. Aquele jovem percebeu que o fundo do poço não era ter que comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas era estar longe do Pai. Ele volta e é recebido como príncipe. Meus irmãos, quando nós olhamos para estas realidades, nós percebemos que pode ser que nos falte muito daquilo que gostaríamos de ter, mas se nós tivermos Ebed-Meleques na nossa vida, nós teremos muito daquilo que Deus nos dá para sairmos do fundo do poço.
E nós temos ainda mais Jesus Cristo como o nosso supremo mediador, aquele que opera a verdadeira justiça. Eu quero concluir com uma terceira e última lição. Jeremias estava no fundo do poço, mas o poço não foi o destino final de Jeremias. O fundo do poço não é o nosso destino final. A vida de um crente, o fim da vida de um crente não é o caos, não é o desespero. A Bíblia diz que é o descanso que encontramos em Jesus Cristo. Jeremias estava sozinho, no fundo do poço, atolado de lama. Mas aquela situação que parecia irreversível não foi o fim para Jeremias. O caos não é o desfecho da nossa história. Às vezes, nós chegamos no fundo do poço. Às vezes somos traídos, sofremos injustiças, passamos por solidão, abandono, nos sentimos sozinhos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que até mesmo quando passamos por situações e até mesmo fases inteiras da nossa vida, dessa maneira, nós percebemos que nós nunca estivemos sozinhos. Ninguém via Jeremias na escuridão do poço, mas Deus sabia que Jeremias estava lá. Quando se está no fundo do poço, não há muitas possibilidades de encontrar uma saída. E veja, Jeremias estava atolado. Qualquer lado que ele olhasse, tudo que ele veria seria a escuridão de um poço profundo e a lama que ele estava atolado. A única possibilidade para Jeremias era olhar para cima. Meus irmãos, muitas vezes o fundo do poço parece não ter saída para nós, porque nos sentimos assim como Jeremias, sem condições de sair, sem capacidade de enxergar a nossa volta. O problema é que muitas vezes nós fixamos os nossos olhos para a lama, no poço, quando a saída está a olhar para cima. Foi de cima que veio a salvação de Jeremias. O inesperado acontece. O servo etíope se torna o libertador de Jeremias. Uma solução improvável surge como a esperança de vida para Jeremias. E então, ele é liberto do poço. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos dilemas profundos da nossa vida, a tendência natural de todos nós é fixar os nossos olhos naquilo que nos causa dor. No entanto, quando nós olhamos para a história de vida destes homens de Deus ao longo da história, nós aprendemos que em momentos de dificuldade, nós somos naturalmente condicionados a olhar para cima. Isso parece ser pedagógico para nós. E de forma lúdica, nós encontramos em cima, no céu, naquele que desceu do céu, a razão da nossa esperança. E veja, irmãos, assim como Jeremias foi liberto do fundo do poço, com uma solução que veio de cima, nós fomos libertos da morte por uma solução que veio de cima. Não foram cordas, não foram roupas velhas, foi o próprio Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Viver comendo as alfarrobas dos porcos para o filho pródigo já parecia ser um fundo do poço terrível.
mas sentir que estava longe do Pai e na casa do Pai se lembrar que tinha tudo, foi insuportável. Assim como nós podemos entender que o afastamento de Deus é o pior fundo do poço que nós podemos sofrer. Porque sabe, irmãos, no mundo nós teremos aflições, mas há razão para termos bom ânimo, ficarmos animados se cremos em Jesus. Porque se a nossa fé não está em Jesus, não há esperança para nós. O fim da nossa vida se reduz ao caos, ao fundo do poço. Porque a nossa esperança é aquela que venceu o mundo e atende pelo nome de Jesus. Portanto, quando nós olhamos para o exemplo de Ebed-Meleque, nós somos confrontados com a realidade de sermos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas à nossa volta. Irmãos, todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de um tipo de Ebed-Meleque na nossa vida. Alguém que se esforça, que faz o que é necessário para abençoar, e é importante que nós tenhamos amigos assim. Mas sabe, irmãos, o nosso desafio não é apenas encontrar amigos semelhantes a Ebed-Meleque. O nosso desafio é também sermos amigos como Ebed-Meleque. Fica-nos uma reflexão acerca desse personagem coadjuvante que foi o pivô da salvação de Jeremias. Ao analisar a nossa vida, os nossos relacionamentos, será que nós temos nos importado muito mais com as nossas próprias dores? Ou estamos atentos ao sofrimento daqueles que estão à nossa volta? Será que nós temos gastado mais tempo buscando ter amigos como Ebed-Meleque e pouco tempo em sermos amigos como Ebed-Meleque? Meus irmãos, que Deus nos ajude a nos lembrar destas verdades a partir do testemunho desse homem pouco conhecido, para que sejamos despertados para a necessidade de não apenas nos comover com o sofrimento dos nossos irmãos, com as injustiças que os nossos irmãos sofrem, mas para também sermos instrumentos de Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos. Em última instância, o nosso libertador é aquele que nos livrou da morte, é aquele que nos resgatou do império das trevas e nos deu vida. Portanto, é desejável, é esperado que nós possamos agir assim, com aqueles que estão à nossa volta, abençoando, cuidando daquelas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Eu não sei como andam os seus relacionamentos. Eu não sei de fato quantos amigos verdadeiros você tem, mas eu sei que você precisa tê-los. E eu sei que você precisa ser um amigo de verdade para alguém. Alguém que está disposto a mediar a justiça e ajudar naquilo que é necessário. Que Deus nos ajude. Como eu disse, que a partir desta história, desse personagem, sejamos movidos pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, a responder com fé, para sermos assim, um tipo de Ebed-Meleque para os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós nunca estamos sozinhos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre nos assiste nos momentos de dificuldade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre envia-nos pessoas para nos ajudar. Obrigado, ó Deus, porque vemos a boa mão do Senhor agindo nas nossas vidas por meio dos nossos irmãos. Nós te agradecemos por isso.
Te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos na nossa própria vida como o Senhor tem nos abençoado, à semelhança de como abençoou Jeremias. Mas nessa noite nós também queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos os instrumentos pelos quais o Senhor abençoa as pessoas à nossa volta. Move, Deus, o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, compaixão que nos leve a ações concretas para abençoar as pessoas. Nos permita, ó Deus, caminhar como verdadeiros irmãos. Nos ajude, Deus, para que a nossa caminhada, para que a vida comunitária em discipulado seja uma experiência de vida compartilhada na sua igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe por todas as vezes que nos omitimos, por todas as vezes que não agimos quando isso nos é requerido. Que o Senhor, ó Deus, mova o nosso coração na direção de abençoarmos uns aos outros. Essa é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero convidá-los para que pela última vez se coloquem de pé. Nós vamos orar mais uma vez, impetrar a bênção. Que Deus conceda a cada um de nós uma semana abençoada. E eu quero dar aqui uma missão para você. Pense de maneira objetiva como você pode ser um tipo de Ebed-Meleque na vida de alguém. Como você pode ser de maneira intencional bênção de Deus na vida de alguém à sua volta. E prove a palavra de Deus, se isso não será motivo de alegria para você. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos. Te agradecemos pelo privilégio de te servir, pela bênção, ó Deus, de poder cantar louvores ao Senhor, de falar contigo por meio das orações, de ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Obrigado, ó Deus, por todas essas bênçãos. Obrigado, ó Deus, pela bênção da comunhão. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe ao longo dessa semana. Que o Senhor, ó Deus, nos permita sermos resposta da oração que nós fazemos, para que sejamos bênção na vida daqueles que precisam. Que o Senhor, ó Deus, nos dê não apenas oportunidades, mas consciência para agir em benefício daqueles que sofrem. E que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, deste Deus triuno, sejam com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.